Uma boa noite a todos. Vamos iniciar então o nosso trabalho, que nada mais é uma continuidade do trabalho realizado semana passada pela nossa irmã Valda Aguiar, que tem sob o título Vida em Família, com o subtema Energia Sexual. Ao longo desse trabalho, nós iremos acompanhar, nós iremos estudar juntos essa canalização dessa energia, dessa potência que todos nós temos. Qual é o objetivo dela, do qual o direcionamento nós poderemos dar a ela. Alguns pontos importantíssimos sobre a monogamia e a poligamia. Iniciando então o nosso trabalho, o atendimento espiritual aos encarnados. Módulo 2, roteiro 2, Vida em Família. Subtema de hoje, como dissemos, a energia sexual. A energia sexual, que verte da criação divina para constituição e sustentação de todas as civilizações da Terra. A utilização da energia sexual e suas consequências. Compilado do livro Vida e Sexo, o autor espiritual é Emmanuel e a psicografia fica por conta do grande Chico Xavier. Felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. Por que felizes ou infelizes? Felizes é quando nós utilizamos esta energia para construção. Vejamos bem, essa potência, conforme nós lemos no slide anterior, ela verte da criação divina para que nós possamos utilizar de uma forma feliz, construindo a perpetuidade da humanidade. Ela se torna infeliz pelos nossos desregramentos. Quando nós utilizamos apenas pelo sexo desregrado, a poligamia é um exemplo. Vejamos algumas pessoas que usaram dessa potência divina e canalizaram para o bem do próximo, para o bem da humanidade. Vejamos todos esses exemplos que nós poderíamos citar, Chico Xavier, olha o Divaldo Franco, com sua obra da Mansão do Caminho. Essa energia, essa potência canalizou para o bem da humanidade, para o bem de todos. Não descemos da espiritualidade com essa energia com o único fim da procriação. Ela também é utilizada para que nós possamos construir, direcionarmos esta energia para o bem comum. Sexo na definição de Emmanuel. Atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza, exigindo de nós educação, controle, responsabilidade, discernimento, onde e quando se expresse. O contrário disso, o mesmo autor espiritual, neste mesmo livro, Vida e Sexo, ele vai nos apontar que a mesma lei de atração que nos une a alguém é a mesma lei de atração quando não há educação, quando não há responsabilidade e nem controle, nós consequentemente atraímos todo o resultado das nossas inconsequências em relação ao sexo. E ele ainda vai um pouquinho mais além, porque ele vai nos dizer que todo prejuízo, todo e qualquer prejuízo emocional que nós causarmos a alguém pelos nossos desregramentos, deseducação, nós iremos pouco a pouco resgatando através de sucessivas encarnações. Vejamos o quão importante é nos educarmos. Quando nós adentramos a nossa proposta, quando nós adentramos em um segmento, uma casa espírita, poderíamos dizer, em que
Lá nós ouvimos muito falar em algo que sempre é falado nas casas espíritas e por vezes até parece um pouco de clichê, a tal da reforma íntima. É isso, exigindo de nós a educação dos sentimentos, o controle de nossas ações, a responsabilidade que eu tenho ante as minhas ações. É isso que, quando nós adentramos aos preceitos da doutrina espírita, e nós vamos encontrar isso em todo o Pentateuco kardeciano, que a mudança, ela inicia interiormente, para que sejamos nós páginas vivas do Evangelho do Cristo. Então, para que nós possamos, aquele que quer, melhor falando, aquele que quer se educar, se controlar, ter responsabilidade de discernimento ante o sexo, ele deve iniciar uma mudança, ele deve iniciar uma reeducação sentimental. E Emmanuel ainda é muito enfático quando nos fala que todo e qualquer desregramento ou prejuízo que nós ocasionarmos a alguém, a mesma lei de atração que nos une a alguém, nós atraímos para nós o resultado de nossas ações. Devemos ao sexo o instituto da reencarnação. É através da união de duas pessoas que se dá a oportunidade para um espírito, através da reencarnação, se reajustar consigo mesmo e com Deus. Vejamos a importância desse ato. Quando nós nos unimos a alguém, nós vamos ter um filho, né? A oportunidade de dar a um espírito reencarnante o reajuste. Algumas vezes ocorre que na metade do caminho nós nos deparamos que a gente não sabe como lidar com essa situação da gravidez. Mas isso é um assunto bem amplo, um assunto a ser debatido e explorado muito ricamente, que a doutrina espírita também traz apontamentos sobre essa questão da gravidez. As alegrias do afeto, as bênçãos da família. Poligamia, olha só. É uma lei humana, apropriada a certas culturas, cuja abolição marca um progresso social. À medida que nós evoluirmos, nós vamos compreender que é através da monogamia em que há a construção de um relacionamento, há a construção de um lar, há a construção de uma família. Na África do Sul, faz parte da cultura Zulu a poligamia. Não há afeição real, mas apenas a excitação da sensualidade. Sexo livre, comentário de Emmanuel. Imperioso que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega ao outro. Vejamos o quão simples pode ser nessa união recíproca de duas almas, em que por vezes o que nos chama a atenção é apenas o sentimento material, um corpo bonito, um corpo sarado. Nós estamos nesse ato, nessa troca, trocando os nossos fluidos, adquirindo para nós os fluidos do parceiro e, consequentemente, também doando os nossos fluidos à parceira. Então, o quão importante é nós entendermos essa potência, como dissemos anteriormente, que verte da criação divina, que nós reencarnamos com essa energia sexual, a importância disso, a responsabilidade, a educação que se faz necessária no mundo que nós vivenciamos hoje, e o que menos que se preza hoje, nos dias atuais, são as relações afetivas. Vejamos um ponto muito importante: as famílias.
tem se verificado nessa pandemia, em que há um pouco do relacionamento social, há um afastamento, as pessoas mais dentro dos lares. Mas também temos acompanhado que quando se deparam ali os cônjuges que não se conhecem, também pelas atribulações do dia a dia, que têm que ficarem juntos, não há companheirismo, não há conversa. As conversas que outrora, pela conquista, para a gente conseguir conquistar o parceiro, hoje não há mais. Esses dias estava conversando com uma pessoa e ela me relatava que o seu filho havia se separado por causa da pandemia. As pessoas não estavam mais saindo para os seus trabalhos, estavam se defrontando com os seus defeitos, com suas qualidades, com as suas potencialidades, acabaram por se separar, por não se suportarem. Vejamos que nessa pandemia que nós estamos vivenciando, o aspecto positivo foi que nós nos unimos, como família, como integrantes de um lar, mas também, se nós não conseguimos construir nada ao longo dos anos, também nos deparamos, como diz aquela música da Marília Mendonça, com um estranho ao lado, que por vezes ele está numa outra peça, mas parece que está a quilômetros de distância. Quando sentamos no carro, estamos parafraseando esta música desta cantora, que quando sentamos no carro, é só apenas um desconhecido, é só apenas mais um passageiro. Porque nós não construímos nada, nós não fomos de encontro, por vezes, do defeito do próximo e combatemos o nosso. Aqui vai um depoimento meu, que por vezes pode parecer repetitivo, mas ele foi muito importante para mim, e a minha companheira exerce uma função muito importante nessa questão do relacionamento conjugal. Nós vamos chegar lá. Quando eu conheci a minha companheira atual, de 12 anos, eu queria mudá-la. Eu queria mudar o seu pensamento, o seu jeito de ser, porque entendia porque não nos fazia bem. E eu já era espírita, já estava há algum tempo dentro da casa espírita. Pensava que eu, por estar mais tempo, professava melhor o espiritismo. O engano. Exigia dela algo que nem eu tinha para dar ainda a ela. E Emmanuel vai nos dizer ainda, em um de seus livros, que o cônjuge e a casa espírita, por vezes, nós não encontramos o cônjuge dentro da casa espírita. E isso, por vezes, gera um conflito na relação. E Emmanuel vai nos dizer, aquele que quer trazer o cônjuge, o seu par, o seu namorado para a casa espírita, seja ele o exemplo. Comece nas pequenas atitudes a sua mudança interior, para que o outro perceba, nossa, esse lugar está mudando aquele truculento, está mudando essa esposa que vive implicando com tudo. Alguma coisa tem lá que muda este ser, para que desperte a curiosidade. E não foi isso que aconteceu comigo. Eu queria mudá-la e esqueci de que a mudança, primeiramente, deveria ser em mim. E isso foi um motivo de muitas, poderemos dizer, muitas brigas. Não seria brigas, poderíamos dizer. Ao longo do tempo, ao longo da minha caminhada dentro da casa espírita, eu pude compreender que a mudança deveria se operar em mim. E que ela tem um papel muito preponderante na nossa relação, porque ela coloca, através da sua palavra, o que eu tenho que mudar. O que por vezes passa batido pelo meu orgulho, pela minha vaidade, ela me lembra, olha, isso não está legal. Olha, tu deixou de fazer isso. Olha, para de julgar um pouco. E isso faz com que eu faça uma reflexão, por vezes, momentânea, ou segundos depois de ter feito tal ato, ela já me faz me chama a atenção, faz com que o sininho bata, e eu reflita sobre as minhas atitudes.
Mas, para que esse exercício ocorra, nós temos que, por vezes, nos despir de algo que vem sendo a chaga da humanidade durante todos esses milênios: o egoísmo. O egoísmo, como nos fala Emmanuel, e como nos diz o Livro dos Espíritos, é a chaga da humanidade. É ele que, por vezes, conduz as nossas relações em que eu aqui mando e esquecemos de dizer que também sou detestado. Para que nós possamos entender que, quando nós nos unimos a alguém, não nos unimos apenas para a comunhão sexual, o sexo livre ou sexo desvairado. Estamos ali para construir alguma coisa. Estamos trazendo ao mundo espíritos em vias de reajuste. E que para nós nos reajustarmos, para reajustar o espírito em educação, nós devemos nos educar. Kardec vai nos dizer na 685A que somente a educação dos sentimentos, não a educação dos bancos escolares, mas a educação da arte de formar caracteres, a educação do espírito, é que a humanidade avançaria. Somente assim haveria a evolução e a progressão. E por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si, a importância disso. Mais uma vez, citamos a extração desse texto do livro Vida e Sexo, o autor espiritual que nos traz essas lições doutrinárias é Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas, pessoas, objetos, não espíritos, almas, apenas objetos em que eu faço uso de algo, de um objeto e descarto a partir de que perder a sua importância. Não. Temos que entender a responsabilidade pelo ato sexual, pela troca de fluidos que nós temos. E se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito, que se dirá do acatamento devido à consciência de cada um? É uma pergunta que Emmanuel nos faz no livro Roteiro. Monogamia, a importância da monogamia. Caminho correto das manifestações afetivas. Equilíbrio da natureza, dado a quantidade numérica de indivíduos de ambos os sexos. Vejamos bem, caminho correto das manifestações afetivas. Equilíbrio da natureza, dada a quantidade numérica de indivíduos de ambos os sexos. Representa progresso social alcançado. Por que os espíritos nos falam? Foi tirado isso do Livro dos Espíritos, questões 700 e 701. Por que a importância da monogamia? Pela construção. É através da construção pela monogamia que nós somos inseridos em um lar, nós aprendemos pela diferença do outro a lidar com as suas próprias limitações. Entendendo e aceitando o outro como ele é. Como dissemos anteriormente, o mais comum é nós adentrarmos as relações e não nos doarmos. Querer ser sempre servido, nunca servir. Lembro, e aqui nós fazemos um comentário, que já estamos há alguns anos dentro desta casa da Associação Espírita Caridade. E tem uma pessoa que nós prezamos muito, com uma sabedoria enorme, que é a matriarca do nosso lar, aqui, a Dona Z. Nas conversas de bastidores, uma irmã vinha sempre se queixar do seu parceiro, que ela estava sempre servindo ele, ela era sempre nessa relação a que se doava. E a Dona Z, na sua sabedoria infinita, grandiosa que ela tem,
ela disse bem assim para essa irmã: minha amiga, nós temos que entender que pela lei da reencarnação, em algumas relações, nós iremos mais servir do que ser servido. Porque nós desconhecemos o passado, desconhecemos o que fomos, desconhecemos o que fizemos para aquele parceiro que hoje nos cobra. Poderíamos ter sido nós os déspotas da relação anterior. Poderíamos ter desvirtuado o parceiro em uma vida anterior. E hoje ele vem nos cobrando, sem saber, através do véu do esquecimento, esse mecanismo importantíssimo na lei da reencarnação, e hoje ele nos cobra, sem saber por quê. Porque nós o desvirtuamos, nós o prejudicamos, nós fomos os déspotas, nós colocamos o peso da nossa bota no pescoço. E hoje nós nos queixamos, sem entender este mecanismo da reencarnação, em que todos nós somos inseridos em um contexto familiar para nos ajustarmos com as leis de Deus e nos reajustarmos nas nossas relações. E a monogamia se faz preponderante para que nós possamos nos reajustar, nos ajustar com as leis de Deus. Conduta sexual, palavras de Chico Xavier, do livro Entender Conversando, questão 41. Não podemos esquecer que a lesão sentimental é talvez a mais importante de que uma lesão física. O que nós deixamos no emocional do outro ser, talvez vá levar por toda a sua existência física aquilo que nós ocasionamos, o prejuízo emocional. Por vezes, hoje, existe uma lei que está aí para a proteção feminina, Maria da Penha, porque, por vezes, nas relações, nós trazemos ainda os déspotas, não maltratamos mais fisicamente, mas as nossas palavras, as nossas ações, a opressão sentimental, a opressão emocional, impregnando no consciente emocional da minha parceira a agressão verbal. Por vezes a nossa relação leva 10, 15 anos, nos separamos. Mas a lesão emocional em que a parceira ou que o parceiro vai levar, talvez ele não consegue nessa vida se libertar. A viver num ciclo evolutivo, num ciclo vicioso, em que a todo momento vêm as ações que nós acabamos por impregnar na parceira ou no parceiro. E Chico veio nos dizer que não podemos nos esquecer que a lesão sentimental é talvez a mais importante do que a agressão física. Lembramos aqui que não somos a favor de nenhum tipo de violência, nem a emocional, nem a física. Mas Chico, através de sua psicografia, Emmanuel vai nos dizer que a lesão sentimental talvez é a mais importante do que a lesão física. Um compromisso sexual deve ser profundamente respeitado. E ainda vai nos dizer: não compreendo a promiscuidade, mas a luta para que haja o relacionamento de alma para alma, relacionamento franco, sincero, aceitando, compreendendo que o ser que está ali tem as suas limitações, como nós também temos, que também queremos ser aceitados, que também queremos ser respeitados. E para que nós possamos sermos aceitos, sermos respeitados, devemos nós iniciar esse processo. Pois não creio que possamos vencer as nossas tendências inferiores ou animalizantes sem fé em Deus, sem a prática de uma religião que nos controle os impulsos e nos eduque os sentimentos. Importantíssimo nós nos direcionarmos a um ser mais espiritualizado. E a doutrina espírita
faz com que despertemos a essas verdades universais, entendendo que a espiritualização do ser é o seu processo de renovação, é o seu processo para ele se tornar um ser perfectível, porque perfeito somente Deus, mas nós poderemos, através de nossas ações, atingirmos uma perfeição, poderemos dizer relativa, mas sermos perfeitos, porque, mais uma vez dizemos, perfeito somente Deus o é. Somos perfeitos em relação ao orbe que vivemos. Qual é o grau máximo de perfeição que nós poderíamos atingir neste mundo de provas e expiações? O amor aos nossos inimigos. Esse é o grau máximo de perfeição que nós poderemos atingir neste mundo que nós estamos inseridos, mundo de provas e expiações, sabendo que temos os primitivos, provas e expiações, os regeneradores, os felizes e os divinos e celestes. Essa é a hierarquia de mundos. Os relacionamentos extraconjugais. Compilado do livro Vida e Sexo, autor Emmanuel. Todos os compromissos na vida sexual estão subordinados à lei de causa e efeito. Capítulo 5 desse livro, Vida e Sexo, Emmanuel nos diz, que nós dissemos anteriormente, todo o resultado de nossas ações, elas terão uma consequência, porque estamos todos inseridos dentro dessa lei, causa e efeito. Todo compromisso, todos os desvairios, a minha falta de educação, o meu desregramento sexual que eu ocasionar, eu receberei os reflexos de minhas ações. Ainda, lei de causa e efeito, nos relacionamentos extraconjugais, os prejuízos que nós acarretamos. Responsabilidade pela lesão emocional que causarmos a outrem. Resgate das dificuldades que criou para os outros e para si mesmo. Façamos nós uma reflexão nesta noite de hoje. Todos os prejuízos que nós ocasionamos a outrem. Se nós estamos hoje sentados, por vezes, sem um parceiro, estamos sozinhos, e por vezes nós não conseguimos encontrar respostas para as nossas indagações. Ansiamos por ter um parceiro, uma parceira, e nós não encontramos o resultado ou a resposta por essas indagações. Façamos uma reflexão. Como fomos nos nossos relacionamentos anteriores? Que prejuízo nós ocasionamos emocionais nos outros? Fomos fiéis? Fomos fidedignos? Nos doamos em nossas relações? Tivemos uma relação, como dissemos anteriormente, como os espíritos nos disseram, de alma para alma, franca, sem o egoísmo, sem a vaidade, sem o orgulho? Façamos essas reflexões, até porque, futuramente, quando encontrarmos uma parceira, nós devemos ter a consciência de que o erro que nós cometemos, o prejuízo que nós ocasionamos, não queremos levar para as futuras reencarnações. Não queremos repetir os mesmos erros que fizemos numa futura encarnação, numa futura relação. Façamos essas reflexões. A proposta desse trabalho, além de trazer os apontamentos dos espíritos, é nós reflexionar, nos indagarmos a respeito de nós mesmos. Os espíritos vão nos dizer, e mais precisamente em o livro A Gênese, a questão das obsessões, que Kardec já vai nos apontar que o objeto das nossas obsessões somos nós mesmos, porque nós abrimos as portas para os espíritos obsessores. Para que os espíritos obsessores possam nos obsidiar, eles encontram, primeiramente, um mal em nós. Eles não vão colocar algo que nós não temos, apenas vão excitar as nossas fraquezas,
as nossas maledicências, o nosso sexo desregrado, a nossa infidelidade. Façamos essa reflexão para que nós possamos, em um futuro relacionamento, não repetirmos os mesmos defeitos, nos doarmos, não exigirmos do outro aquilo que nós não podemos dar. União. Reflete leis divinas. Um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, criando e desenvolvendo valores para a vida. Não é um contra o outro, não é um companheiro para uma pessoa estranha, um coração para uma pedra, não. São almas que se unem em torno de um propósito incomum. Benefícios da fidelidade conjugal. Assegura a harmonia no lar. Garante a normalidade da vida conjugal segundo as leis divinas e humanas. Garante o equilíbrio psicofísico. Aquele que trai nunca está tranquilo. O telefone está sempre distante. A cada toque é uma emoção que a gente nem imagina. Por isso que a fidelidade assegura a harmonia, a paz. Há um lar em que todos que estão ali se amam, se respeitam. Claro que quando nós adentramos em um berço familiar, todos nós trazemos o resultado das nossas ações anteriores, das nossas vidas passadas, e reencarnamos num lar para que nós possamos, através dos defeitos, das deficiências, nos ajustarmos, nos reajustarmos, criarmos um vínculo afetivo para que nós possamos nos tornarmos uma família. Contribui para as permutas afetivas, as trocas de carinhos, estarmos juntos, querermos estar um com o outro, com o parceiro, com a esposa, com o esposo. Favorece e estimula as realizações nobres do espírito, porque já todos nós olhamos para a mesma direção, já temos o mesmo norte. Recuperação dos desequilíbrios sexuais. Compilado do livro No Mundo Maior, o autor espiritual é André Luiz. É questão da alma. Requer processo individual de cura, ou seja, é uma luta minha. É um processo que eu devo iniciar e que só eu, após o término, irei me libertar. Não posso exigir que o outro inicie ou faça por mim. Não, eu devo iniciar por mim mesmo. Só o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras aos desequilíbrios existentes. Trocarmos os nossos velhos hábitos por hábitos novos. Irmos em busca de alguma coisa que ainda não temos. Construirmos algo. E aqui, na Associação Espírita Caridade, nós temos os dois polos para a questão familiar. Nós temos a evangelização das crianças, em que se começa desde o início, em que o espírito começa a sua emancipação, a introdução de novos valores. Valores que por vezes os pais não têm. Mas através da doutrina, começa a se falar para esse espírito, que ainda é uma folha em branca, valores como Deus, como Jesus, como a fraternidade, como viver em comunhão, a natureza, como ele se portar diante de si mesmo, na família e com Deus e com a sociedade. No outro polo, um trabalho realizado pelo AFA, Área de Assistência à Família,
em que se trabalha com os pais, em que se trabalha como se deve se proceder no relacionamento conjugal, mas fazendo com que o ser desperte em si mesmo, para que ele faça a reflexão do que ele leva para um relacionamento conjugal. E se ele não tem, que ele desperte para a conquista desses valores, para que possa opor as barreiras criadas por si mesmo ao longo das encarnações anteriores e que, em conflito com os novos valores, o bem possa prevalecer. As boas atitudes possam prevalecer dentro do casamento, dentro do ambiente familiar, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo. O sexo é divino. Essa energia, ela é criadora. Alguns, deseducadamente, desregradamente, utilizam inconsequentemente apenas para o relacionamento sexual. Outros, com novos valores, já direcionam essa energia para o bem do próximo, para a criação, construção de coisas grandiosas, como já citamos, a obra de Chico Xavier, a obra de Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcutá. Aí nós poderíamos nos questionar, mas eu ainda não estou no nível deles, Cássio. Mas nós temos que iniciar o nosso processo de educação, o nosso processo de canalização para essa energia criadora, para a manutenção da harmonia do nosso lar, a construção de novos valores. Síntese de Emmanuel. Não proibição ao sexo, mas educação. Não abstinência imposta, mas o emprego digno. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Paulo já não nos disse? Nem tudo posso, mas nem tudo me convém. Agora nós nos perdemos. Mas disciplina, regramento em tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Lembramos agora através do sopro do nosso benfeitor espiritual. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Já nos disse Paulo. Fora disto, é apenas teorizar. Porque a vida é um presente muito especial. A reflexão, findando o nosso trabalho da noite de hoje. Companheiros da Terra. Abstenham-se da censura e da condenação. Estamos todos longe da meta a alcançar. Ninguém sabe hoje o que nos aguarda amanhã e da nossa responsabilidade nos desequilíbrios dos outros. Somos uma só família. Amemo-nos. O nosso muitíssimo obrigado. Obrigado por pacientemente estarmos juntos nessa caminhada e que possamos nós fortalecermos os nossos vínculos e trocarmos o que nós trazemos, os resultados das nossas ações de existências anteriores, por novos valores que a doutrina espírita traz para nós. Muito obrigado.